A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula da Revista dos Juvenis. Já estamos na lição número 3, que traz por título Entendendo o Novo Testamento. Eita glória! Se prepara aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CEADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos até jardim de infância. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 3 dos juvenis do segundo trimestre de 2025, que traz por título Entendendo o Novo Testamento. Veja só, se você é professor, sempre recomendo que você possa iniciar sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, pode ficar tranquilo, porque em nosso canal já está disponível a dinâmica para esta aula. Caso você queira a nossa dinâmica digitada, basta acessar o nosso site. Coloca no Google, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. O nosso site vai aparecer. Você clica no menu Juvenis. Lá você vai ter acesso à dinâmica digitada, a lição comentada e a lição descomplicada. São materiais que vão estar te ajudando no entendimento desta aula. Fica à vontade, professor. Então, para iniciar, pode realizar a dinâmica, mas se quiser também, pode fazer algumas perguntas com relação ao título, para assim verificar o grau de entendimento, de conhecimento da turma. Aqui você pode perguntar o que significa Novo Testamento, quais os livros fazem parte do Novo Testamento, quanto tempo demorou para ser escrito. Pergunte também quem já leu algum livro do Novo Testamento, quem pode citar um versículo que está no Novo Testamento. São perguntas para assim você verificar o grau de entendimento, de conhecimento da turma. Lembrando que é importante você perguntar, mas nesse primeiro momento não ficar respondendo. Não é para você ficar demonstrando que você tem conhecimento, que você sabe. Não é a nossa função. Estamos aqui para ensinar. Mas você, para ensinar, precisa saber os conhecimentos prévios dos seus alunos e não seu. Ah, pastor, é porque minha turma é tímida, ninguém participa. Pronto, nesse primeiro momento você vai perguntar, não vai responder, até porque no decorrer da sua aula essas perguntas serão respondidas. Aquieta o coração, professor. Mas vamos dar seguimento com o nosso versículo de destaque, onde está escrito: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Nenhuma profecia foi proferida por vontade humana, mas sim Deus usando o homem para trazer a sua mensagem, trazer a sua verdade. É por isso que nós devemos ler, meditar na palavra do Senhor, porque nenhuma profecia, nada do que está escrito na Bíblia Sagrada foi por vontade humana, mas sim Deus inspirou e diversos autores escreveram. Por isso, medite na palavra, estude a palavra. Nada que está escrita segundo a vontade do homem, mas sim segundo a vontade de Deus. Dando seguimento, vamos para o nosso devocional. O devocional é a nossa leitura diária de segunda até sábado. É por isso que lá no meu Instagram, pega o endereço aí, PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também o Instagram do nosso canal, Descomplicando.ateologia. Todos os dias estou postando um cartaz bonito, organizado, referente à leitura diária, para que você possa pegar e compartilhar com seus alunos. Em nosso Instagram também, toda quarta-feira, nós postamos um vídeo chamada e um despertador. São materiais que você pode estar pegando, baixando e enviando para os seus alunos. Pega a dica, viu, professor? Já com relação aqui em nosso canal no YouTube,
toda quarta-feira também nós postamos às 9 horas e 5 minutos o nosso vídeo aula. Na mesma quarta, só que às 14 horas e 5 minutos, nós postamos o nosso vídeo com dinâmica, sempre com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 3, na quarta-feira já estreou a lição número 4. Pois a lição número 13 está em nosso canal desde a semana passada. Para você ver, eu estou gravando essa aula no dia 25 de março. E você está assistindo quando? Deixa aqui nos comentários, porque eu gosto de ler os comentários e respondo também a todos. Pega a dica! Dando seguimento, vamos para a nossa leitura bíblica oficial, que está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 ao 21. Em seguida, Romanos, capítulo 14, versículo 4 ao 6. E depois, Apocalipse, capítulo 21, versículo 5 ao 7. Recomendo você fazer uma leitura compartilhada com seus alunos. Cabe a nós, enquanto professores, incentivarmos, motivarmos para que os nossos alunos estejam lendo a Bíblia e também a lição. Você já fez isso, professor? Não perca a oportunidade. Dando seguimento, vamos para o Conectado com Deus ou a nossa introdução. Qual a importância você tem dado à sabedoria, à inteligência e ao conhecimento? São conceitos diferentes e o sábio Salomão, em Provérbios 24, 3 e 4, explica os seus fins. Se quisermos edificar a nossa casa, é com sabedoria que conseguimos para mantermos firmada. Independentemente das circunstâncias, é necessária inteligência e para termos os seus cômodos cheios de todas as substâncias preciosas e deleitáveis, carecido de conhecimento, valorize cada oportunidade que o Senhor o concede para obter e desenvolver essas 3 dádivas. Veja só, nós enquanto cristãos precisamos ser pessoas sábias. A Bíblia chega a dizer que nós temos a mente de Cristo. Devemos pensar, agir de acordo como Cristo agiria, pensaria, porque nós temos a sua mente. Tanto que o próprio apóstolo nos ensinou que nós devemos pensar naquilo que é puro, naquilo que é santo, naquilo que é agradável. Logo, precisamos tomar cuidado com as coisas que nós lemos, que nós vemos, porque tudo isso vai estar servindo de alimento. Tudo aquilo que você vê, que você ouve, que você pega, serve como alimento do homem espiritual, do homem interior. E nós, enquanto cristãos, devemos alimentar a nossa alma com a palavra de Deus. E todo aquele que medita na palavra, ouve a palavra, estuda a palavra, ele é uma pessoa sábia. Já basta que todo verdadeiro cristão, repare que eu estou colocando a palavra verdadeiro, porque tem crente aí que só o sangue de Jesus. Mas todo cristão verdadeiro, ele é uma pessoa sábia, pois tomou a decisão de aceitar a Jesus como o único suficiente Salvador. É a melhor decisão, é a melhor escolha, mas, no entanto, tem que ser verdadeiro. Um ato voluntário, um ato pensado, intencional, racional, porque nós temos a mente de Cristo. E como mente de Cristo, eu preciso sentir alegria, prazer na meditação da palavra. Nós somos pessoas sábias porque aceitamos a Cristo como o único, suficiente Salvador. Você é uma pessoa sábia. Ah, pastor, mas eu não sei ler direito. A Bíblia diz que o temor é o princípio da sabedoria. Logo, se você teme a Deus, você é uma pessoa sábia e vai morar no céu. Vamos dar seguimento com a nossa hora de pensar. Vejamos. Inspirados por Deus e escrito por mãos humanas, o Novo Testamento é composto por 27 livros organizados didaticamente em 4 categorias: evangelhos, livro histórico, epístolas e livro profético. É admirável o ato de Deus escolher como seu método de comunicação preferido falar com seres humanos por intermédio de outros seres humanos, como bem salienta a obra panorâmica da Bíblia, CPAD. Assim, podemos dizer que o Senhor é o autor do Novo Testamento, bem como toda a Bíblia, tendo inspirado seus servos a escrevê-la, a fim de revelar sua vontade de maneira compreensível a todos. Professores, prestem atenção a este aviso, viu? Cuidado com esta aula, com esta revista, porque nós vamos trabalhar todo o Novo Testamento. E cuidado para você não se apegar demais a temas que vamos estudar posteriormente.
Aqui, por exemplo, é para você apresentar de uma forma simbólica, singela, o Novo Testamento de uma forma simbólica, sabe? Uma coisa, um resumo, porque vamos estudar especificamente cada evangelho. Vamos estudar as epístolas. Então, cuidado para você não entrar em temas das outras lições. Sempre recomendo que quando vem temática assim, é necessário você observar as duas próximas lições, para que você não possa entrar em assuntos que vai cair diferentemente ou diretamente posterior a essa aula. Fique atento a essa dica. Mas estamos estudando o Novo Testamento. Eita glória! O Novo Testamento vai ter a sua origem, nós podemos colocar, com o nascimento de Jesus. Jesus vai estar inaugurando o Novo Testamento. Podemos colocar dessa forma. E sabemos que o Novo Testamento é composto de 27 livros. Estes 27 livros estão separados, classificados, e isso com relação a gente, a teologia, para ficar de uma forma organizada, para ficar cada item separado. Por exemplo, a primeira divisão da Bíblia do Novo Testamento são os 4 evangelhos. Depois vem o livro histórico, em seguida as epístolas e, por fim, o livro profético, a profecia do livro de Apocalipse. Então são apenas divisões para que nós possamos entender de uma forma organizada e sistematizada. Essa organização, quem projetou foi homens, para que pudéssemos estar entendendo cada vez mais, tá bom? Para não haver nenhum tipo de dúvida, não. Essa questão dessas divisões, evangelhos, livro histórico, profético, epístola, é uma divisão nossa, para que nós possamos compreender a palavra do Senhor. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, que traz por título os evangelhos. A palavra evangelho origina-se do grego eugelion, que significa boa notícia ou boas novas, como consta na tradução de vários versículos, especialmente no Novo Testamento. Os primeiros 4 livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, são, portanto, chamados evangelhos pelo fato de conter a boa nova de Deus para a humanidade, através dos registros do nascimento de Jesus, da sua vida, ensinamentos, morte, ressurreição e promessa de retorno para buscar a sua igreja. Portanto, apesar de existirem 4 livros com nomes e autores diferentes, o evangelho é um só, pois a mensagem central, isto é, a boa notícia, anunciada em todos eles, é a mesma, a salvação em Jesus Cristo. Por isso, é comum referir-se à palavra evangelho no singular, como o apóstolo Paulo fez, por exemplo, na carta aos Romanos. Há quem prefira dizer o evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no lugar de apenas o evangelho de Mateus. A mesma colocação é feita para os livros de Marcos, Lucas e João. De fato, cada qual apresenta suas especificidades e pontos de vista diferentes sobre situações da vida e feitos de Jesus. Contudo, não são versões contraditórias, mas sim convergentes e complementares. As diferenças estão na forma como as informações foram coletadas e os textos produzidos. Enquanto Mateus e João testemunharam os acontecimentos que registraram, por exemplo, Marcos e Lucas escreveram a partir de pesquisas e testemunhos de outros discípulos do Mestre. Veja só, professores, a palavra evangelho vem do grego eugélio, que significa boas notícias. Então já vai anotando aí, a nossa mensagem tem que ser sobre o evangelho, boas notícias. Eu sei que tem muitas pessoas por aí que só gosta de dar notícias ruins, negativas, mas nós devemos estar com os nossos lábios preparados para pregarmos o evangelho de Cristo, para pregarmos as boas novas. Deu para entender? Pregação é pregar o evangelho. A palavra evangelho significa boas notícias. Será que eu e você, será que nós estamos pregando o evangelho, as boas notícias? Tem pessoas que só sabem falar mal, só sabem criticar, ridicularizar. Este não está pregando o evangelho, porque evangelho este não está pregando o evangelho, porque evangelho significa boas notícias. Destacamos também que com relação aos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João,
Os três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados livros sinóticos, porque praticamente têm os mesmos textos, as mesmas histórias, com alguma coisa acrescentada a mais, a menos. Mas, pastor, se são 4 evangelhos, ou se o evangelho é um só, mas descrito por 4 pessoas, por que há coisas diferentes de um, diferente de outro? Por causa da visão de cada um. E observe que o comentarista destacou aqui: Mateus e João tiveram contato com Jesus. Eles viram o acontecimento. Então escreveram o evangelho daquilo que eles viram. Eles estavam lá presentes, diretamente com Jesus. Já Marcos e Lucas foram escritores do evangelho, mas eles não presenciaram diretamente. Eles fizeram pesquisa. Há quem diga que o evangelho de Marcos adotou totalmente a conversa ou a instrução do apóstolo Pedro. Então, se você for ver, são pontos diferentes, mas em síntese não há nada contraditório. Um que um diz, o outro confirma com outras palavras, com a outra visão, do outro lado. Mas ambos vai estar comprovando que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Messias, que Jesus recebia adoração, que Jesus pregava o Evangelho, anunciava o Evangelho, chamava as pessoas para estar crendo nele. Os 4 evangelhos servem para demonstrar a biografia de Jesus, os ensinamentos de Jesus, a pregação de Jesus, as obras de Jesus, o chamado de Jesus na vida dos apóstolos. Então, se eu quero conhecer quem foi Jesus, eu preciso ler os 4 evangelhos. Pastor, lendo um só não serve, não? Não, você precisa ter uma visão geral dos 4 evangelhos. Já com relação ao último evangelho, que é o evangelho de João, vai estar tratando mais Jesus com a sua divindade. É o verbo encarnado. E veja que esta é a temática dos adultos desse trimestre. Então é importante você ter aquela visão geral. Evangelhos, boas novas. No Novo Testamento tem 4 evangelhos escritos por 2 que estavam presentes, viram as coisas acontecendo, e 2 que não estavam presentes, mas conversaram com quem estava e assim escreveram. Tudo segundo a vontade do Senhor e para a glória de Deus. Eita maravilha! Irmãos, a gente precisa conversar, dar instrução, informação, para que os nossos alunos possam adquirir conhecimento. Tem muitas pessoas, irmãos, que lê a Bíblia, mas não entendem. Mas nós que somos professores, devemos descomplicar todo tipo de conhecimento. Você pegou essa dica? Eita glória! Ele disse que aqui o alimento é forte, mas quero saber o seguinte: está gostando? Entendendo? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Agora vamos para o nosso segundo tópico, mas antes, preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, a lição comentada, a lição explicada, resumo, dinâmica digitada. Nós enviamos diversos materiais para que você possa estar estudando. E enviamos também materiais para que você possa enviar para os seus alunos, como charadas bíblicas, anagramas, atividade online, PDF, então diversos materiais. Se você quiser ser membro e assim receber todos os nossos materiais, recomendo você entrar em contato comigo agora. Deixo aqui meu WhatsApp e na descrição desse vídeo também vai ter o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. Venha ser membro. Mas agora, sem demora, vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título Livro Histórico. Embora os evangelhos estejam repletos de relatos de história, apenas Atos dos Apóstolos é categorizado como livro histórico. O seu nome remete às ações dos apóstolos, do Senhor e dos primeiros cristãos convertidos.
bem como o avanço e propagação do Evangelho de Jesus Cristo entre judeus e principalmente gentios. Os relatos iniciam-se logo após a ascensão do Senhor aos céus, seguidos a sua ressurreição. O contexto é de intensa perseguição aos cristãos, mas de grande comunhão entre os crentes e mover de Deus por meio do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste. É em Atos que temos o registro da escolha dos primeiros diáconos, das mortes de Ananias e Safira por terem mentido ao Espírito Santo, do apredejamento até a morte de Estevão, o primeiro mártir cristão, a ousada mensagem pregada pelo apóstolo Pedro, que agregou cerca de 3.000 vidas ao Senhor, a conversão de Saulo de Tarso, que passou a se chamar Paulo, o apóstolo dos gentios, e as suas viagens missionárias. Veja só, o livro de Atos dos Apóstolos. Quero saber logo, você já fez a leitura? O livro de Atos é classificado como um livro histórico. Por quê, pastor? Porque vai tratar a história da igreja, do surgimento da igreja. Veja só, no ministério de Jesus, Jesus pega, chama 12 discípulos que posteriormente foram enviados, tornando assim apóstolo, pois a palavra apóstolo significa enviado. Então Jesus inicia seu ministério pregando na Galileia, na Judeia, pregando o evangelho. Mas, no entanto, ele separa 12, prepara esses 12, envia para que pudesse iniciar a obra dele. Nós sabemos que um deste veio atrair escolhido por Jesus, veio atrair o Judas. Mas, no entanto, a obra de Deus não para. Anote aí, viu? A obra de Deus não para. Tem gente que vai chegar, tem gente que vai sair, mas a obra de Deus não pode parar e não vai parar. Mas, no entanto, após a morte de Jesus, Jesus ressuscita e passa aqui ainda na terra 40 dias. Anote aí para conversar com seus juvenis. Jesus morre, ressuscita e após a sua ressurreição, ele vai passar aqui nesta terra 40 dias em contato. E destaco que já com seu corpo glorificado, corpo este semelhante ao nosso. Como assim, pastor? Isso mesmo. Quando acontecer o arrebatamento da igreja, nós estaremos recebendo um corpo semelhante ao corpo ressurreto de Cristo Jesus. Mas isso é temática para a escatologia. Se você quiser saber mais dessa temática, recomendo comprar aqui o meu livro, olha, o Descomplicando a Escatologia, que é bênção pura sem mistura. Você já sabe, é só entrar em contato conosco. Então nós também estaremos recebendo esse corpo semelhante de Cristo. Então quando ele ressuscita com esse corpo glorificado, presta atenção, ele passa aqui ainda 40 dias. E acredita-se que em torno de 500 pessoas tiveram contato com Jesus após a sua ressurreição. 500 pessoas viram Jesus, tiveram contato com ele. E qual era a promessa? Que eles deveriam ficar orando em Jerusalém até que fosse revestido de poder. Ou seja, acontecesse o derramamento do Espírito Santo. 500 pessoas praticamente ficaram sabendo dessa promessa e deveriam estar em Jerusalém orando, buscando ao Senhor, esperando assim o derramamento, o batismo no Espírito Santo. Mas, no entanto, o livro histórico de Atos, capítulo 2, vai estar revelando que no dia de Pentecoste, no dia que aconteceu a inauguração da igreja, lá orando, buscando, só tinha apenas 120 pessoas. 380 pessoas desistiram. Eita, talvez não confiaram, acharam que tinha outras coisas mais importantes para fazer e não foram para o culto, não foram cultuar, não ficaram em oração e perderam a bênção. Já pega a dica aí, viu, professor? Quem não vai para o culto perde a bênção. Quem não espera a promessa perde a bênção. Então, no dia de Pentecoste, vai estar reunido, orando lá no cenáculo, cerca de 120 pessoas. Ali acontece o derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo desce sobre o povo e todos foram batizados e começaram a falar em outras línguas. Eita maravilha! Ali aconteceu a inauguração da igreja. E nós sabemos disso por quê? Por causa do livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro da história da igreja. Após o batismo no Espírito Santo, o apóstolo Pedro, isso mesmo Pedro que tinha negado,
Pedro que chegou a dizer: eu não conheço, nunca vi ele. Olha, você fala como ele, você se veste como ele, nem conheço, nunca ouvi falar. De repente traiu Jesus, negou a Jesus, mas no entanto depois se converte. Aleluia, podemos colocar assim, se converte perfeitamente. E aqui agora em Atos capítulo 2 e 3, ele vai pregar o evangelho, anunciar a Cristo, e cerca de 3.000 pessoas vão aceitar a Jesus após o batismo do Espírito Santo de 120. Veja só a necessidade de buscar o batismo no Espírito Santo. Veja a necessidade. Converse com seus alunos, viu, professor? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, vai pregar o evangelho e a igreja recebe poder, autoridade para estar anunciando o evangelho. E após isso vai iniciar uma grande história da igreja primitiva. Nós falamos igreja primitiva, a igreja de Atos capítulo 2, que iniciou assim a pregação. Aí vai ter a escolha dos diáconos da igreja, vai ter a separação e o concílio também em Jerusalém para decidir se os gentios pode ou não pode ser cristão, se precisava ou não precisava guardar a lei, o sábado. É no livro de Atos que nós vamos conhecer a história da igreja. Também destaco aqui a salvação, a libertação de Saulo. Ele que perseguia a igreja, mas após ter encontro com Jesus, ele foi liberto do pecado, ele foi liberto de tudo e se transformou um grande pregador do evangelho, principalmente para os gentios. Presta atenção, Paulo pregava também para os judeus, mas o seu grande foco, a sua chamada maior era pregar para os gentios. E muitos aceitaram a Cristo Jesus. Mas ele foi perseguido, foi humilhado, tentaram matar, foi a grande perseguição. Podemos ver isso na história de Atos dos Apóstolos. Além do que, a morte do diácono Estevão, ele que foi o primeiro mártir, morrer por causa do evangelho, morrer pela causa do reino de Deus. E isso está registrado no livro de Atos dos Apóstolos. Tudo isso para você entender que é um livro riquíssimo, que vale a pena você ler, vale a pena você estudar e conversar com seus alunos também. Essa mesma postura que a igreja primitiva teve, nós também precisamos ter. Pegou essa dica, professor? Deixa aqui nos comentários. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título Epístolas. Epístolas, cartas, omissivas. Assim são chamados 21 dos 27 livros do Novo Testamento. Trata-se de textos escritos e enviados a pessoas individualmente e também a grupos, igrejas, com o intuito de instruir, consolar, animar e exortar os destinatários a uma vida de santidade e serviço ao Senhor, enquanto os evangelhos representam as boas novas de Jesus, a sua vida e ministério. As epístolas explicam os efeitos do ministério de Jesus, a vinda do Espírito Santo e a propagação do Evangelho em Jerusalém, na Judeia, Samaria e no mundo gentil. Convertido a Cristo e transformado pelo seu poder, o apóstolo Paulo é um dos autores com maior número de cartas escritas. No total, foram 13. As demais cartas foram divididas entre as autorias dos apóstolos Tiago, 1, Pedro, 2 e João, 3. Um autor desconhecido, livro de Hebreus, e Judas, irmão de Tiago, e também do Senhor. Em linhas gerais, as epístolas abordam assuntos como justificação pela fé em Jesus, salvação pela graça, dons espirituais e ministeriais, unidade e diversidade, ressurreição e esperança da vida eterna, amor a Deus e ao próximo, as obras da carne e o fruto do Espírito, as falsas doutrinas, deveres familiares, o espírito do anticristo, a corrupção dos últimos tempos, dentre outros temas válidos e enriquecedores para a igreja em todas as épocas e locais. Contudo, por serem documentos oficiais endereçados às igrejas em situações específicas, também há questões particulares, culturais, regionais, que precisam ser compreendidas e adequadamente contextualizadas, conforme o alerta do livro Panorâmica da Bíblia, CPAD. Veja só, professores, as epístolas, cartas, missivas. São livros que foram escritos com a grande intenção de instruir a igreja, formar a igreja, resolver questões doutrinárias da igreja. Por isso, sempre a carta era enviada com a intenção de instruir, consolar, confortar, resolver questões doutrinárias da igreja.
Então, são cerca de 21 epístolas. Quem mais escreveu epístola foi o apóstolo Paulo, que escreveu cerca de 13 epístolas. Destaco também que as epístolas normalmente eram escritas para resolver alguma questão, para trazer instrução, como por exemplo a Timóteo, como lidar, como ser um pastor, a Tito também, para dando assim informações para que possa formar obreiros. Então, por que as epístolas foram escritas? Para resolver questões doutrinárias, exortar a igreja, confortar a igreja, instruir a igreja com relação ao seu comportamento e às suas atitudes. Então, de acordo com a necessidade daquela região, daquela igreja, o apóstolo Paulo escrevia a sua carta, já que ele não poderia estar presente em todos os lugares. Isso mesmo, como o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro não poderia estar em todos os lugares, começou-se então a escrever cartas, epístola, respondendo algumas indagações da própria igreja, do indivíduo, para que ele pudesse crescer, para que a igreja pudesse estar unida. Um dos grandes problemas da igreja primitiva foi permanecer unida diante das seitas, diante das heresias, diante dos falsos pastores, dos falsos líderes. Então, os apóstolos, preocupados com a unidade da igreja, sempre estavam escrevendo, passando instruções para que eles pudessem aprender qual era a boa, perfeita vontade de Deus. Então, as epístolas vão tratar de temas que você não vai ver diretamente nos evangelhos, nem no livro de Atos, porque a igreja estava surgindo, a igreja estava formando, e nessa formação, nessa construção da igreja, as dificuldades, as dúvidas surgiam. Como deve ser a adoração? O que é santificação? Jesus é Deus, Jesus é homem, Jesus salva, todo mundo pode salvar, Jesus pode ser adorado. Então, grandes eram as dúvidas das igrejas. Então, eram escritas epístolas para tirar suas dúvidas, trazer resposta de acordo com a vontade de Deus. Preste atenção! Tudo que foi escrito é para glorificar o nome dele. E a igreja obter conhecimento do que pode e do que não pode, o que deve, o que não deve. Assim são as epístolas. Peço a você que é professor, vai com calma nessa temática, que vamos estudar posteriormente, de uma forma mais organizada e separada, as epístolas. Aqui é tão somente uma visão geral, para que você possa estar passando para os seus alunos. Eita glória, eu lhe disse que aqui é bênção pura sem mistura. Quero saber o seguinte, está gostando? Então, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família. Agora vamos para o nosso quarto tópico, mas antes preste atenção. Quero saber o seguinte, você achou essa camisa bonita? Eita maravilha! E essa daqui você achou bonita? Então se prepara aí, viu? Porque nós estamos lançando as nossas camisas personalizadas para a Escola Bíblica Dominical. Na verdade, trabalhamos com fardamentos. Qualquer modelo, farda, congresso, festividade, nós fazemos também camisas personalizadas. Vou deixar no final desta aula um vídeo contendo vários modelos de camisas personalizadas. Se você tiver interesse em adquirir ou obter mais informações, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo, e na descrição desse vídeo também tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações com relação às camisas personalizadas para a Escola Bíblica Dominical. Venha falar conosco. Dando seguimento, vamos para o nosso quarto tópico, que traz por título o livro profético. O livro de Apocalipse está para o Novo Testamento, assim como Daniel e Ezequiel estão para o Antigo Testamento, pois também traz revelações sobrenaturais da parte de Deus para o seu povo. Nele também constam cartas destinadas às igrejas com a exortação ditadas pelo próprio Senhor ao apóstolo João em visão, quando este estava preso na ilha de Patmos. Tido como livro de difícil interpretação, por ser repleto de simbologias, Apocalipse tende a causar medo em muitos por conter revelações a respeito de terríveis seres do mal que subjugam o mundo e da ira de Deus derramada sobre os que rejeitaram o sacrifício de Jesus. Contudo, não são apenas mensagens de juízo divino que encontramos no livro.
Ele também fala de esperança do Cordeiro de Deus com os remidos, sobre as vitórias de Cristo contra a besta e o falso profeta, a prisão de Satanás, o reino milenial de Cristo, o novo céu e a nova terra, as bodas do Cordeiro, a nova Jerusalém e o estado eterno de felicidade, paz dos remidos do Senhor que perseveraram até o fim. Veja só, a última categoria aqui é o livro profético. No Antigo Testamento existem vários livros proféticos, mas, no entanto, o Novo Testamento tem tão somente o livro de Apocalipse, sendo que é um livro profético que traz revelações acerca do futuro. Assim como o livro no Antigo Testamento, Daniel e Ezequiel, o livro de Apocalipse traz revelações acerca do futuro, tanto o futuro de Israel, dos ímpios e também da igreja. Se você quer saber o que é que vai acontecer com Israel, leia Apocalipse. Com os gentios, leia Apocalipse. Com a igreja, leia o Apocalipse. Sendo que muitas pessoas já chegaram até a falar que se a pessoa ficar lendo o livro de Apocalipse, a pessoa vai perder o juízo. Será que é verdade? Você concorda ou discorda com isso? Meus irmãos, é claro que isso é mentira, pelo amor de Deus, nós devemos meditar e estudar mesmo. Mas, no entanto, muitas pessoas não conseguem entender o livro de Apocalipse porque é um livro de símbolos, simbologia. E você precisa ter uma visão geral, principalmente do livro de Daniel, de Ezequiel, até mesmo de Isaías, para você entender a palavra de Cristo. Para que você possa fazer uma interpretação verdadeira, você precisa ter uma visão geral da Bíblia. Por isso que o livro de Apocalipse, para muitos, é um livro de difícil interpretação. Até porque tem cada seres lá, menino, que dá até medo da gente ficar olhando. Tudo aquilo, irmãos, traz uma simbologia, um significado. A besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra. O que significa? Calma, calma, calma. São simbologias para representar liderança, o anticristo, o falso profeta. Então, o livro de Apocalipse vai trazer revelação acerca dos ímpios, aqueles que não querem aceitar a Jesus, aqueles que rejeitaram a Cristo, vão receber o seu pagamento, vão receber aquilo que merece. E o que é que merece? Não é salvação. Também a igreja vai estar recebendo aquilo que merece por amor a Cristo, porque Cristo nos amou e nós aceitamos a Ele como um único, suficiente Salvador. E o que é que a igreja merece através de Cristo? Salvação, novo céu e nova terra. Nós estaremos na nova Jerusalém que descerá do céu. E agora Israel, o que é que Israel merece? Vai passar pela grande tribulação que já foi profetizado por Daniel acerca das 70 semanas. Falta se cumprir uma semana e é para Israel. Esse período é a grande tribulação, que é o juízo de Deus, é o castigo de Deus sobre a nação de Israel e todos aqueles que rejeitaram a Jesus Cristo. Todos aqueles que não quiseram ou não querem aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador vão passar pela grande tribulação, um momento de dor, de sofrimento. Então, se você for ver, o livro profético é para trazer revelação. E observe, viu, que o nome Apocalipse significa revelação. É um livro que vai estar revelando o futuro da igreja, o futuro de Israel, o futuro dos ímpios. Mas fica tranquilo, se você é igreja, o seu futuro, o nosso futuro, ele é glorioso. Estaremos com Cristo Jesus, com o corpo transformado, restaurado, estaremos morando com Ele, vamos conhecer as mansões celestiais, vamos entrar na nova Jerusalém que descerá do céu. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Eita maravilha, vai ser sensacional. Agora vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: como Paulo recomendou ao seu discípulo Timóteo, hoje o Senhor também nos conclama a permanecer fiel às sagradas letras que tem aprendido e que pode torná-lo sábio para a salvação, não apenas a sua, como também a de muitos, para os quais você anunciará, e não apenas com palavras, mas com sua maneira de viver, sendo legítimo discípulo, isto é, imitador de Cristo. O evangelho precisa ser pregado. As boas novas. Pastor, quais são as boas novas? Cristo veio, morreu, pagou a nossa dívida e nós temos agora a oportunidade de sermos salvos da condenação eterna. Basta aceitar a Ele como o único, suficiente Salvador.
Aquele que aceita ele vai se comportar diferente, vai agir diferente, vai ter o Espírito Santo que vai estar lhe direcionando, vai fazer de tudo para buscar santificação. Aquele que aceita Cristo vai fazer de tudo para que a sua vida possa ser santa. Não é fácil, viu, juvenis? Mas é possível por causa de Cristo que está em nós. Você pode deixar aqui um brado de glória, de aleluia. E quero saber, gostou dessa aula? Você entendeu? Fico em dúvida? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Que Deus esteja te abençoando cada vez mais. E lembrando, vai assistir agora a nossa dinâmica, porque está sensacional. Vai te ajudar no entendimento e também para facilitar a compreensão dos seus alunos. Assiste a nossa dinâmica. A paz do Senhor e até a próxima aula, crente! Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.